Algoritmo e estrutura de dados. Você sabe o que é? Alguém estudaria aí o que seria um algoritmo e estrutura de dados? Tem uma ideia mais ou menos? É número. Hã? Número. Não entendi. É número. Envolve números e dados. Só que eu vou estar explicando para vocês de uma forma mais fácil para vocês entenderem toda essa questão de o que é um algoritmo e uma estrutura de dados. Antes de estar iniciando aqui, todos esses aplicativos que nós usamos no nosso dia a dia, tanto o Facebook, como o WhatsApp, como o Instagram, por trás disso tudo, vamos dizer, o esqueleto, né? De todos esses aplicativos é o algoritmo e a estrutura de dados. Aí eu vou estar explicando para vocês o que é o algoritmo agora. Algoritmo é a solução de um determinado problema ou situação. É exatamente isso. Se você quer resolver um determinado problema ou uma situação, isso se chama algoritmo. Eu coloquei um exemplo, coloquei 3 exemplos básicos ali sobre o que é o algoritmo. Saber a média de um aluno é o exemplo mais plausível agora no momento, né? Como eu estou aqui numa escola apresentando essa aula, eu coloquei esse exemplo, né, sobre a média de um aluno numa escola, trocar um pneu de um carro e fazer uma receita de bolo. Isso tudo é algoritmo. É você resolver um determinado problema ou uma determinada situação. Aqui dá um exemplo básico do que seria um algoritmo. Mais para frente, nos próximos slides, eu vou estar explicando o que cada figura geométrica representa. Mas basicamente, a estrutura de um algoritmo que está por trás, como eu falei, do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, é basicamente isso daí. Ali, como vocês estão vendo, ali inicia o algoritmo, armazena as variáveis N1 e N2 na memória. Antes de eu passar para o próximo, vou estar explicando para vocês o que são variáveis. No mundo computacional, tudo que eu falar daqui para frente em relação a variáveis é o que ocupa um lugar na memória do computador, ocupa um espaço na memória do computador. Então, eu falei variável, vocês já vão entender que é como se fosse uma parte que ocupa a memória do computador. Então, ali a gente tem as variáveis N1 e N2. Aí tem a outra parte ali, processa uma operação de soma, armazena o resultado em R, mostra a variável para o resultado e encerra o algoritmo. Basicamente, isso é um algoritmo. Só que eu vou estar dando outros exemplos para vocês que vai facilitar o entendimento do que é algoritmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar a qualquer momento, tá bom, gente? Tipos de algoritmo. Descrição narrativa. O que é uma descrição narrativa? São representados como uma linguagem natural. Então, coloquei aqui o exemplo de uma receita de bolo de laranja. É um tipo de algoritmo que é chamado de descrição narrativa, porque usa-se a linguagem natural. Aí eu coloquei aqui um exemplo de bolo de laranja. 3 ovos, 3 copos de suco de laranja, meio que 2 farinhas de trigo, manteiga para untar, 2 xícaras de chá de açúcar, um tablete de fermento, misture todos os ingredientes na forma untada com manteiga, leve ao forno por 40 minutos, depois de pronto, espere esfriar e sirva-se à vontade. Então, basicamente, isso é um algoritmo. Parece até bobeira, mas isso é um algoritmo. Só que é um algoritmo em uma linguagem natural, para que todo mundo possa entender. Aí essa linguagem natural, no caso, seria a receita de bolo. Percebem que esse algoritmo que é do tipo descrição narrativa, ele é dividido em 2 partes. Primeiro nós temos os ingredientes para que o bolo seja formado, e depois a segunda parte a gente vai misturar todos os ingredientes para que o bolo tenha uma forma. Então a gente vê que o algoritmo de linguagem natural ele é dividido em 2 partes. A partir dos ingredientes, depois a gente mistura todos os ingredientes e faz o bolo. Parece besteira, mas isso aí é um algoritmo. Então muitas pessoas não sabem, mas uma receita qualquer que você faz dentro de casa, você está usando um algoritmo, só que de uma linguagem natural. Fluxograma convencional. Lembra que eu falei para vocês aquelas figuras geométricas que estavam lá atrás? Agora eu vou estar explicando o que cada figura geométrica dessa representa na parte em um algoritmo que é do tipo fluxograma convencional. São formas geométricas onde cada forma representa uma determinada ação a ser cumprida. Então, aqui é da primeira figura geométrica. Toda vez que a gente
fazer um algoritmo que seja do tipo fluxograma convencional, a gente vai fazer essa estrutura. Tem outras figuras geométricas que podem ser usadas, mas eu selecionei essas aqui que são mais fáceis para vocês entenderem. Então a primeira ali significa o início do algoritmo, ali onde você vai colocar a descrição de qual algoritmo você vai fazer. Como eu dei o exemplo, pode ser a média de um aluno, pode ser trocar um algoritmo para trocar um pneu, uma receita de bolo. Então ali você vai estar descrevendo o início do seu algoritmo. Aquela outra figura ali seria o armazenamento e a declaração das variáveis. Como eu falei com vocês anteriormente, variáveis é tudo aquilo que ocupa um lugar na memória do computador. Então aqui a gente vai armazenar e declarar quais são as variáveis. Um exemplo que eu vou falar para vocês seria a média do aluno. Então ali no início do algoritmo eu poderia colocar média aluno, o nome do programa do algoritmo que eu quero resolver. Na segunda figura geométrica, que fala que é o armazenamento e a declaração das variáveis, eu poderia colocar as variáveis que eu preciso usar. Seria nota 1, nota 2 e nota 3. Eu estou dando o exemplo de 3 notas. E no caso, a variável média, que eu tenho que pegar a média para ela juntar todas as 3 notas e dividir pela quantidade. Na próxima figura geométrica eu tenho a atribuição dos valores. O que seria a atribuição dos valores? É eu pegar um determinado valor e colocar nessas variáveis que eu falei, que seria nota 1, nota 2 e nota 3. Então eu vou estar colocando ali tipo 5, 7, 9, um exemplo. Então ali eu vou estar atribuindo naquela terceira figura geométrica. Estrutura de decisão. O que seria estrutura de decisão? A estrutura de decisão, ela vai me dar uma situação condicional. Ah, Douglas, o que seria uma situação condicional? Se for isso, faça isso. Se não for, faça aquilo. Então a estrutura condicional, ela vai me dar a seguinte situação. Se a média for maior que 7, ele está aprovado. Se for menor que 7, está reprovado. Então sempre que eu for usar um algoritmo que me dê essa condicional, essa situação, se for isso, faça isso, se não for, faça aquilo, a gente vai usar aquela figura ali que é um losango, que é chamada de estrutura de decisão. Repare que ela tem essas duas partes aqui pontiaguda, e justamente quando a gente está montando o fluxograma, uma parte significa que se for verdadeiro, faça isso, e a outra parte, faça aquilo. Então, por isso que ela tem essa forma, né, de um losango, para que dê a ideia de uma condicional. Se for isso, faça uma coisa, se não, faça outra. A próxima figura é resultado da estrutura de decisão. Então, se na estrutura de decisão for verdadeiro, o aluno tiver uma média maior de 7 for aprovado, o resultado vai ser exibido na próxima figura. Caso contrário, se ele for reprovado, o resultado também vai aparecer também. E por último, como a gente pode perceber, a mesma figura se repete como no início, só que encerrando o algoritmo, ou seja, ele encerra o programa de fato. Quer tirar alguma dúvida? Você levantou a mão? Ah, tá, beleza. Se tiverem alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, eu posso estar repetindo para vocês, beleza? Fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida. Pseudocódigo. O que seria o pseudocódigo? É a representação do algoritmo com todos os detalhes específicos. Exemplo, nome do algoritmo, declaração das variáveis, atributo das variáveis, decisão, fim decisão e fim do algoritmo. Repare que o pseudocódigo é mais ou menos o que eu estava falando anteriormente. O anterior estava falando sobre o fluxograma, que são figuras geométricas que representam na hora de você descrever um determinado algoritmo. Já o pseudocódigo são exatamente a definição de cada figura geométrica de fato na hora da gente resolver o algoritmo. Então, o que ele fala ali, ó, o nome do algoritmo, que seria aquele início do algoritmo, declaração das variáveis, que seria aquela outra figura geométrica, atributos da variável, decisão, que eu falei sobre a estrutura de decisão, e o fim do algoritmo, que seria aquela última imagem. Existe uma linguagem de programação em português, chamada Portugal, que facilita a escrita do nosso exemplo assim. Essa linguagem de programação Portugal é totalmente na língua portuguesa, então facilita o entendimento para vocês. Vou estar passando aqui um exemplo dessa linguagem de programação. Aqui, ó, como vocês estão vendo, parece um pouco complexo, mas não é. Essa é a linguagem de programação Portugal. Se alguém aqui futuramente tiver o interesse de ingressar na faculdade de tecnologia, tanto na área de programação, a primeira coisa que vocês vão aprender na faculdade, é uma das primeiras linguagens, vai ser essa.
para vocês quebrarem o gelo e entenderem de fato um pouco o início do mundo da programação. Então, essa linguagem é chamada de Portugal. Vocês podem perceber aqui, né? Que ele declara o nome do autor, você pode colocar a data, tem aquela parte ali var, que é chamada de variáveis. Alguém lembra aqui o que significa variável que eu tinha falado? Variável é tudo que está no computador? Isso aí, o jogo de bola, exatamente. Não exatamente no computador, mas é que ocupa um lugar na memória, mas sua linha de raciocínio foi correta. Então ali a gente declarou as variáveis que foram aluno, aqui no caso ele declarou quatro variáveis, que foi nota 1, 2, 3 e 4, e a variável média. Essas palavras em vermelho que vocês estão vendo é o tipo de variável que eu estou declarando, ou seja, aluno, ele falou que é uma variável do tipo caractere. O que seria caractere? É uma variável que armazena valores alfanuméricos. Ah, Douglas, o que seria valores alfanuméricos? Que podem ser tanto texto como número. Então, eu poderia colocar ali, aluno 17, por exemplo. Então, ele pega tanto letra como número. Então, caractere é o tipo de variável que eu vou usar. Aí, nota 1, 2, 3 e 4, ele botou como tipo real. Por que ele colocou como tipo real? Que pode ser a média, pode ser um valor que seja quebrado. Tipo, o aluno ficou com a média 7,5, 8,5, então ele colocou o valor como real. Esse real é a mesma coisa como se fosse valor monetário, de moeda. Então ele colocou ali o tipo das 4 notas como real. E a média também é real, porque quando fazer o somatório das médias e dividir pela quantidade, ele pode me dar um valor quebrado, então o autor também colocou como um tipo real. Aqui o início. Ele vai falar para você escrever qual é o seu nome mesmo. Aí você vai botar ali o nome do seu nome, né? Aí ele lê aluno, que seria a variável que você declarou. Aí depois a mesma coisa, escreva, digita a senha. Essas palavras em vermelho, qual é o seu nome, digite a primeira nota, digite a segunda nota. Isso quando você exibir no programa, na hora de você executar, isso vai aparecer na tela. E ele vai esperar uma resposta para que você coloque. Essa resposta são esses layers, que foi exatamente as variáveis que a gente declarou lá em cima. Então, a partir do momento que você escreve isso no código, ele vai pedir para você responder, que é com os layers. Leia o nome do aluno, aí você vai colocar seu nome, a nota 1, 2, 3 e 4, e depois aqui no final, ele vai fazer a fórmula da média, que seria o somatório das quantidades de nota dividido pela quantidade. E no final ele vai exibir o aluno, no caso o nome que você colocou lá em cima, sua média e aquele ponto média seria o resultado da média do aluno. Então, basicamente, como vocês podem perceber, essa linguagem de programação é toda em língua portuguesa e facilita muito a vida de quem está iniciando na parte da programação. E como vocês perceberam que também no 27 é o fim do algoritmo, que é exatamente como eu mostrei no slide anterior, que a gente inicia o algoritmo e finaliza. Estrutura de dados. Agora a gente vai estar falando um pouco sobre como é que os dados são estruturados dentro do computador. Porque vocês concordam comigo que os dados não podem ser embaralhados? Porque imagina só, você está lá dentro do Facebook, alguém mandou uma mensagem para você no Messenger, e a mensagem vem toda criptografada e você não entender em nada. Você não pensa em com hack, alguma coisa. Pode até acontecer isso. De fato, pode acontecer. Mas imagine se sempre fosse assim, a mensagem viesse toda desorganizada, as letras estivessem em posições diferentes. Então, para isso que existe a estrutura de dados, para explicar para vocês como é que funciona a ordem dos dados, como eles vão aparecer de fato para vocês na hora que vocês acessarem tanto seus aplicativos como seus programas em geral do seu computador. Estrutura de dados é uma maneira de organizar e armazenar, como eu falei para vocês, organizar e armazenar os dados de forma eficiente para facilitar a sua manipulação. Na sociedade, as estruturas de dados são usadas em uma variedade de aplicativos como sistema de gerenciamento de banco de dados, utilizando árvores e tabelas hash para armazenar e recuperar informações rapidamente. Depois eu vou explicando o que seria essa questão de árvore para vocês. Aplicações de transporte utilizam filas para gerenciar solicitações de viagens. Aplicações de jogos utilizam arrays e listas ligadas
ligadas para armazenar e manipular elementos do jogo com personagens e itens. E sistemas de arquivos. Utilizam atos para organizar e recuperar arquivos de forma eficiente. Árvore. Eu sei que isso aí não é uma árvore. Vocês podem até pensar que eu estou maluco, mas não é uma árvore. Mas eu estou explicando o porquê eu coloquei esse exemplo de estrutura de dados do tipo árvore, essas bolas de sinuca. Preparam aqui que é como se fosse uma árvore genealógica. Todo mundo já deve ter visto como é que funciona a árvore genealógica da família, né? Tem lá o pai, liga ali a mãe, o filho. Então, esse tipo de estrutura de dados do tipo árvore funciona exatamente dessa forma aqui, entendeu? E é dividido em duas partes. Existe essa parte aqui, onde está o número 7. A gente chama de nó pai, e o nó pai tem os seus nós filhos. Os nós filhos é o 5 e o nó filho 10. E sempre do lado esquerdo, o nó filho vai diminuindo. Repare que é o 7, 5, e do lado direito vai aumentando, 7, 10 e 12. Então, a estrutura de dados do tipo A, eu não vou aprofundar muito nesse assunto, porque é bem complexo mesmo. Pode ser que vocês não entendam muito o que eu estou falando aqui. Mas, basicamente, a estrutura de árvore ela é bem parecida com uma árvore genealógica. Por isso que eu coloquei esse exemplo aqui das bolas de sinuca. Então, ela se divide sempre em nó pai tem os seus nós filhos. E sempre a esquerda vai estar diminuindo. No caso, se for um valor numérico, vai estar diminuindo. E se for a direita, vai estar aumentando. Então, basicamente, é isso como funciona uma estrutura de dados do tipo A. Fila. Fila é exatamente isso que eu estou mostrando para vocês. Uma estrutura de dados do tipo fila é exatamente como vocês estão vendo. Mas agora vamos supor que imagina que isso aqui seriam dados. Como se fosse dados. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos botar o exemplo de dados numéricos. Vocês concordam comigo que esse primeiro rapaz aqui, de camiseta preta, se ele é o primeiro da fila, ele é o primeiro a ser atendido? Se lembra lá atrás, quando ele falou sobre as requisições? Vou botar um exemplo aqui, o Airbnb, todo mundo conhece? Que é aquele aplicativo de hospedagem, de viagem. Acredito que alguns já devem ter usado pelo menos uma vez esse aplicativo Airbnb. Então, se eu quiser fazer uma solicitação de um determinado lugar, e se a primeira solicitação aqui estiver disponibilizada, vai ser a primeira requisição a ser enviada, que no caso seria esse primeiro dado desse rapaz. E se depois que eu usei várias requisições, no caso, vamos botar o exemplo de vagas, né? Se todas essas vagas já forem preenchidas, vocês podem entender que o último que está ali naquela fila vai ser a última requisição que vai ser feita. Então, exatamente a estrutura de dados do tipo fila funciona dessa forma. A primeira requisição vai ser a primeira a sair e a última requisição vai ser a última que finaliza de fato. Então, a estrutura fila, a estrutura de dados do tipo fila, ela funciona exatamente como se fosse uma fila na vida real. Cada dado vai sair de acordo com a sua ordem que se encontra na fila. Array. Array eu acho que vai ser mais fácil para vocês entenderem. Imagina que agora nessa sala. Essa sala aqui é um array. Se vocês for parar para analisar. Repara ali, tem vários quadradinhos. Imagine que o array seria como se fosse essa classe aqui. Cada cadeira dessa aqui é um array, é uma posição. Aqui no caso eu tenho um array de pessoas. Entendeu? Eu tenho uma classe aqui com pessoas e cada pessoa ocupa um espaço desse array. Então o array, que é também uma estrutura de dados, ela funciona dessa forma. Ela só tem uma particularidade, que a gente chama de índice. Para cada posição num array, a gente tem uma identidade. Essa identidade a gente chama de índice. Então, se eu tenho um array de 35 posições, no caso eu vou ter 36 índices. Por quê? O meu índice ele sempre começa no zero. Entendeu? Vai ser sempre essa contagem. Então, o array da primeira posição ele vai ser de índice 0. E da segunda posição vai ser de índice 1. Então, assim funciona o array. Ele é exatamente como se fosse uma classe. Só que ele tem essa particularidade. Todo quadradinho, todo espaço, ele tem como se fosse uma identidade, que a gente chama de índice.
E tem ali o size, né, que em inglês significa tamanho. Todo array tem um tamanho. Eu posso ter um array de 30, 300 posições. E uma última particularidade é que o array ele só aceita um tipo de dado. Ou ele pode ser um array de somente números, ou um array de somente texto, de letras, entendeu? Aqui no caso, o exemplo da classe que eu dei é um array de pessoas. Então, seres humanos, vamos botar assim, um array só de seres humanos. Não tem número, não tem um número 7 sentado aqui, são pessoas. Então, vamos dizer que o exemplo que eu dei é um array que só aceita pessoas. Esse tipo de estrutura de dados não aceita valores diferentes, tipo um array de pessoas e números. Não, ele não aceita isso. Ou é um array de pessoas, ou um array de números. Vocês têm alguma dúvida, gente? Se tiver alguma dúvida, pode falar aí. Beleza? Pode ir. Que a gente está aqui para resolver. Agora eu vou estar entrando no segundo tópico, que eu falo sobre paradigmas da linguagem de programação. Você sabe o que é? Alguém chutaria aí o que seria esse paradigma de linguagem de programação? Não? Beleza, então a gente vai estar explicando para vocês. Paradigmas de linguagem de programação. Paradigma de linguagem de programação pode ser entendido como um conjunto de princípios, ideias, conceitos de design e normas que definem a maneira de como o código do programa é escrito ou organizado. Vou dar um exemplo prático para vocês. Alguém que já foi em fórum, alguma repartição pública? Resolver, cartório? Beleza. Você que já foi, você concorda comigo que se você entrasse de biquíni, um exemplo, numa repartição pública, deixariam você entrar? Nem entraria, sabe? Porque existe o quê? Uma padronização de como você deve entrar nesse estabelecimento. Claro que você não vai entrar, a pessoa também não vai entrar de beca, de terno e gravata, mas você tem que entrar no mínimo com uma calça jeans e uma blusa normal, entende? Concorda comigo? Então existe uma padronização para você entrar numa repartição pública. Então a programação funciona dessa mesma forma. O paradigma da linguagem de programação é justamente a ideia, o conceito, o design e a padronização de como que eu vou fazer. Porque concorda comigo que eu não posso fazer o código de qualquer forma, senão ninguém vai entender. Senão os aplicativos que vocês mexem no celular, vocês não iam entender nada, coisa nenhuma que estaria acontecendo. Então existe uma padronização por trás de todas essas imagens bonitas que tem no Facebook, essas imagens. Existe uma padronização para você montar aquilo ali e que tenha lógica e vocês entendam como funciona o aplicativo de fato. Então isso que é um paradigma, seria essa padronização, esse conceito, essa ideia, esse conjunto de princípios para que o código do programa possa ser escrito e esteja de uma forma organizada. Aqui estão alguns exemplos de paradigmas de programação. Paradigma imperativo. Nesse paradigma, o foco está em como executar as ações. Você deve descrever passo a passo como o programa deve ser realizado. Ou seja, então, um paradigma imperativo, ele explica que você tem que fazer o código detalhadamente como de fato ele tem que acontecer. Aí eu coloquei aqui o exemplo do bolo de laranja. Concorda comigo que qualquer receita que a gente tem que fazer, a gente tem que descrever os ingredientes da receita e explicar como aqueles ingredientes juntos tem que sair um bolo, uma torta ou qualquer coisa que você for fazer. Concorda comigo? Que funciona assim todo ingrediente de qualquer massa, de qualquer receita. Então, o paradigma imperativo ele funciona exatamente dessa forma. Você tem que descrever passo a passo como o programa deve ser realizado. Eu coloquei ali o exemplo do bolo de laranja. Você tem que pegar os ingredientes e juntar para que ele possa ter forma e sair, né? Conforme o planejado. Paradigma funcional. Aqui o foco é em que deve ser feito. Você define funções e expressões matemáticas para resolver problemas. Aqui eu coloquei o exemplo da média dos alunos de uma escola. No paradigma funcional, a gente tem que usar, aqui ele colocou o exemplo de uma expressão matemática, mas poderia ser qualquer outro tipo de expressão. Mas aí, para facilitar vocês, eu coloquei o exemplo da média do aluno. A gente pode usar ali uma expressão matemática, que seria a média, que soma a quantidade das notas e divide pela quantidade. Então, se você estiver usando um paradigma funcional, lembre-se que você tem que usar, algumas vezes, não todas, né, uma expressão matemática. Paradigma orientado a objeto.
Nesse paradigma, você modela o programa em termos de objetos. Quando ele fala objetos, são coisas mesmo que a gente pode comparar como se fosse no dia a dia, em suas interações. Exemplo, usar uma função chamada situação aluno e dizer se a média é maior que 7 pontos está aprovado e se for menor que 7 pontos está reprovado. Então, o paradigma de orientado a objetos, ele pode ser, para vocês, que seja um pouco mais complexo, mas não é. Ele só cria uma função mais robusta, que no caso ele foi chamado de situação aluno, e essa situação aluno, ela precisa saber o quê? Se a média do aluno for maior que 7, está aprovado. Se for menor que 7, é reprovado. Então, isso seria um exemplo de paradigma orientado a objeto. É uma fórmula que já te dá toda uma informação. Então, esses são os paradigmas. Tem muito mais outros paradigmas de programação, mas esses aí são um dos principais que é mais usado na área de tecnologia. E o último tópico, finalizando, que é os fundamentos e técnicas de programação. Esse tópico vai ser muito parecido com o primeiro que eu falei, sobre algoritmos e estrutura de dados. Mais sobre algoritmo. Ele vai estar um pouquinho repetido, mas eu vou estar passando bem basicamente só para explicar para vocês. Tem muitas coisas também na programação que são um pouco repetitivas, mas é bom vocês entenderem a diferença de cada um. Então, o que seriam esses fundamentos e técnicas? As técnicas de programação são modos de como escrever na nossa situação problema, barra código, propriamente dito. Eles podem ser divididos em macrofluxo, fluxograma e pseudocódigo e pseudolinguagem, como a gente já citou anteriormente, né? Eu falei sobre fluxograma e eu falei também sobre pseudolinguagem. Só o que vai ser diferente agora para vocês é a questão do macrofluxo. O que seria o macrofluxo? Eu coloquei de novo o mesmo exemplo da média de aluno para facilitar para vocês. O macrofluxo, ele explica basicamente, ele não entra em muitos detalhes, a situação problema que tem que ser resolvida. Então, no caso, eu coloquei ali a situação problema que a gente precisa resolver, que chama média aluno. Aqui eu tenho os dados de entrada, para toda a média de aluno eu preciso saber as notas. Concorda comigo? Então, eu coloquei aqui 3 notas como exemplo. Eu coloquei a média, que é uma outra variável, que também pode ser chamada de dados intermediários. Por que dados intermediários? Porque a média aluno ela vai receber tanto as notas dos alunos, e depois ela vai pegar os somatórios dessas notas e dividir pela quantidade e dar o resultado da média. E os dados de saída é aquela situação que eu falei para vocês. Se for maior que 7, está aprovado. Se for menor que 7, é reprovado. Então, o macrofluxo, ele explica basicamente. Ele não entra muito em detalhes. Repare aqui que eu não estou falando sobre quais as variáveis, os atributos das variáveis. Ele não entra nesses detalhes. Ele é só de uma forma básica, só para vocês entenderem. É de forma macro. O código que tem que ser resolvido. Fluxograma, não vou estar falando muito porque já foi falado anteriormente. Seria isso daí. Aqui eu vou estar entrando mais com detalhes em relação ao código, só que em formas geométricas: início, armazenamento, atribuição, estrutura de dados, resultado da estrutura de dados e fim do algoritmo. Então, o fluxograma é também uma técnica de programação que você pode usar. Aí aqui eu coloquei um outro exemplo, que eu já tinha repetido no início para vocês, que cada parte significa, o armazenamento. Aí ele processa as informações, mostra a variável para o usuário e encerra o algoritmo. E a pseudolinguagem, que eu já tinha falado para vocês anteriormente, né? Que a gente pode usar a linguagem Portugal, que ela é totalmente na língua portuguesa, que é também uma técnica de programação que vocês podem ser usados. E a minha parte finalizou. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que para vocês podem ser. Eu sei que para vocês podem ser uma coisa tipo assim muito nova, nunca devem ter ouvido falar sobre esse outro lado da tecnologia, porque a televisão, as novelas, mostra muito a parte que a gente chama que é a interface gráfica. Toda a parte bonitinha da pessoa acessando ali o Facebook, Instagram, WhatsApp, toda aquela interação, mas a graça de tudo é o como funciona, né, por trás dos bastidores, que a gente chama.
que seria toda essa parte que eu mostrei para vocês. É um pouco complexo? É. Mas quem for um dia ingressar ou tiver a curiosidade de se aprofundar mais nessa área, eu acho que vale muito a pena, porque vocês vão entender a mágica de como tudo isso funciona. Espero que vocês tenham gostado dessa parte. Agora eu vou passar para o meu amigo Glaucio, que vai estar falando um pouco sobre a questão da interação de nós humanos com o computador. Obrigado, Douglas, pela apresentação dele. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. O nome é intuitivo, não tem muito o que dizer. Alguém que poderia me dizer uma interação humano-computador? Uma interação o quê? Interação humano-computador. Uma forma que alguém pode interagir com o computador. É bem comum, inclusive. Vou falar. O entregador do garçom. Mais alguém? Nenhum exemplo? Nada? Entregador do garçom. O entregador, querendo ou não, ele interage com uma máquina quando ele recebe um pedido. Recebe um pedido e esse pedido chega lá no plano infantil. O exemplo mais comum que dá para utilizar aqui, que vocês vivem constantemente, é quando um professor te dá um trabalho para fazer. Você já pode direto com o computador, com o telefone, um tablet, já é uma interação humano-computador. E agora a gente vai dar uma introduzida aqui do que seria isso. Interação homem-computador, ou IHC, é uma disciplina que estuda como os seres humanos interagem com computadores de sistemas computacionais, visando melhorar a usabilidade, experiência, a eficiência do usuário. O objetivo é criar interfaces mais intuitivas e acessíveis para isso, utilizando técnicas multidisciplinares, como psicologia cognitiva, design de interação e ergonomia. O Google Maps é um tipo de interação humano-computador muito comum hoje. Quando vocês vão pedir a viagem de vocês no Uber, no 99, não aparece um mapa lá para vocês mostrar a rota. Isso daí é uma forma de mostrar como funciona a interação. Você consegue acompanhar todo o trajeto e até compartilhar com outras pessoas esse trajeto até o final onde é a sua chegada. Em suma, a interação humano-computador tem um papel crucial na sociedade contemporânea, facilitando o uso de tecnologias em diversas áreas e melhorando a qualidade de vida dos usuários. Se vocês, pelo menos os mais velhos aqui, utilizando a internet há muito tempo, vocês podem ver que aplicações que existem até hoje, antigamente e hoje, são muito diferentes. O perfil melhorou, como se diz, as ferramentas melhoraram, você tem um visual mais bonito. No YouTube mesmo, há 10 anos atrás, o YouTube não tinha essa cara jovem que temos hoje. Hoje é algo mais evoluído, mais tecnológico, mais intuitivo. Aqui tem 3 exemplos de interação humano-computador, e algumas delas podem ser aplicadas com pouco tempo. Antigamente, quando você precisava ir no banco para resolver alguma coisa, alguma questão ou pendência, você precisava ir diretamente ao banco para conversar com uma pessoa física para poder sacar dinheiro, para pegar um extrato bancário ou qualquer coisa. Qualquer transação era sempre assim. Hoje em dia, como é que vocês fazem para resolver uma coisa no banco? Aplicativo. Quem não tem um celular, não tem suporte, aplicativo fazia, tá? No caixa eletrônico. Muito mais fácil. Imagina só a gente ter que, no dia 5, botar aí, o quinto dia útil para quem trabalha aqui, ter que sacar dinheiro e ter que enfrentar uma fila com 20, 30 pessoas. É complicado, sabe? Então, essa interação no computador facilitou muito a nossa vida. Para a gente ter hoje a comodidade de ir no caixa eletrônico ou de no celular mesmo fazer um Pix, por exemplo, que é uma coisa mega evoluída para a gente hoje. Outro exemplo são as televisão, aparelho celular. Isso tudo é uma forma de interação humano-computador que hoje em dia nos dá muito conforto e comodidade. Tempos antigos, as pessoas iam a teatros para poder ver peças, para ver shows, precisavam ir a eventos, como um Rock in Rio de antigamente para poder ouvir música. E hoje em dia a gente tem tudo isso em casa. A gente abre o Netflix, abre a Prime Video ou Disney e assiste tudo que a gente quiser no conforto da nossa casa. Claro, é sempre bom ter uma experiência como essa, como ir a um teatro. Eu mesmo, como um aluno aqui, tive algumas excursões dos quais fomos a teatros próximos aqui. É válido, mas é um tipo de interação humano-computador que a gente tem hoje em dia. E, por último, os veículos. Veículos é uma interação humano-computador, principalmente quando a gente vê que os carros estão cada vez mais evoluídos.
Quem aqui conhece o Elon Musk? Só de ouvir falar. Ali já tem gente. O Elon Musk, ele tem uma empresa chamada Tesla. Para quem conhece, é uma empresa tecnológica gigantesca. E o ramo deles é voltado principalmente para carros, veículos. Esses carros hoje em dia, eles são tão evoluídos de forma tão grande que eles não precisam mais de motoristas. Eles pilotam sozinhos, dirigem sozinhos. Eles conseguem identificar quando um veículo está próximo a ele, conseguem prever, em alguns casos, acidentes e evitar esses acidentes. Eles buscam a melhor rota que seja mais segura ou mais rápida para que vocês consigam chegar ao objetivo. Essa é uma ótima forma de ver como a interação humano-computador, humano-máquina, não só favorece a nossa vida, mas como facilita ela em muitas outras áreas. Agora a gente vai falar um pouquinho de banco de dados. Banco de dados, pessoal, quem escuta isso à primeira vista, e não é um banco feito de dados, tá bom? Banco de dados, como o Douglas falou um pouquinho nos tópicos deles, é referente a um banco, ele pode ser físico ou virtual, na nuvem, que armazena todo tipo de informação. O pessoal da antiga aqui já deve lembrar desse tipo de coisa. Quando vocês iam para a secretaria de colégio ou qualquer coisa do tipo, não tinha sempre aquele armarinho no canto da sala cheio de documento? Era lotado aquilo, era muito. A diretora Tânia sabe como isso, tem que lidar com muito documento. Basta de ordem alfabética. Pois é. Banco de dados não é uma coisa de agora, já existia antigamente, só que era algo mais arcaico, era manual. A gente precisava ter pilhas de arquivos para poder guardar informações. Informações que, se viesse a chuva, estragaria, traça, correria. Então, o banco de dados ele evoluiu muito devido ao milhão. O banco de dados é um sistema de organização para armazenamento e gerenciamento de grandes volumes de informação, de forma estruturada, permitindo acesso, atualização e análise de dados de maneira eficiente. Isso surgiu em 1960, para você ver como não é de agora, com o desenvolvimento dos primeiros sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Desde então, essa tecnologia se tornou essencial em praticamente todos os setores do dia a dia. Os bancos de dados são aplicados de uma maneira com ampla variedade de contextos, como sistema de gestão empresarial, plataforma de mídia social, sistemas de reservas de passagem aérea, registros médicos, eletrônicos e muito mais. Alguns exemplos disso são reservas de hotéis, como o Douglas exemplificou no tópico que ele apresentou aqui. Mas a gente tem bancos de dados em todos os lugares. Um banco de dados muito conhecido que vocês carregam todos os dias, às vezes nem tem ideia, é o celular. O celular tem um armazenamento. Aquilo ali, querendo ou não, é um banco de dados. Vocês utilizam isso de forma muito frequente. E a importância do banco de dados é para que hoje vocês não tenham que carregar as conversas de vocês numa maleta cheia de documentos. Pois é. Pensa só, você tem que carregar um monte de mensagem para poder enviar aqui, ó, sua mensagem aqui, ó. Não ia dar. Então o banco de dados ajuda muito a gente nesse quesito também. A importância do banco de dados na sociedade é inegável. Eles são uma base de operação para empresas, organizações governamentais e até mesmo os individuais. Permitem armazenar e recuperar informações de maneira rápida e eficiente, auxiliam na tomada de decisões estratégicas, melhorando a prestação de serviço ao cliente. Imagina só se a gente precisasse hoje em dia procurar uma informação e ter que entrar numa sala com pilhas de documentos. Eu tenho que achar de um aluno, mas tem 500 documentos aqui. Ia ser inviável. Felizmente, essa padronização para organizar as informações é o que facilita a nossa vida hoje em dia. E, como eu disse, o exemplo que a gente tem de um banco de dados hoje em dia, além do aparelho de telefone celular, o WhatsApp. O WhatsApp, para quem utiliza com muita frequência, acredito que todos aqui usem, ele tem um sistema chamado backup. Ele armazena todas as conversas e salva na nuvem, no armazenamento da nuvem. Isso é localizado em algum lugar do mundo, em lugares físicos, às vezes. Todos os seus dados são guardados ali, dentro de um banco de dados. Agora a gente vai entrar num tópico muito legal, muito interessante. Esse tópico é sobre a inteligência artificial. Todo mundo aqui já ouviu falar alguma vez da inteligência artificial, certo? Ou chegou a ver aqui de alguma forma.
Alguém que poderia me dizer um exemplo de inteligência artificial? Qualquer exemplo. Nenhum? Tá, então eu vou falar um nome que talvez seja familiar para alguns aqui que façam trabalhos com certa frequência. Quantos aqui já usaram o chat GPT? Quantos aqui já usaram o chat GPT para fazer alguma coisa? Ah, lá, já tem um aí que já usou. Quando o professor faz um trabalho com você. Pois é, Tá falando Isso aí. Pode ser um Google da vida também, ganhando o nome Google, que é uma forma de inteligência artificial. O professor também usa para Ó. mostrar a aula. Não é só os alunos não, viu? Nem falar. Aí, ó, professor, acabei de explicar um lugar bom para pegar fone, hein? Continuando. O chat GPT, só para explicar por alto, assim, para quem não conhece, o chat GPT é uma inteligência artificial que funciona como o Google, só que ela interage muito mais com o usuário. Por exemplo, se eu pesquisar lá, gostaria que fizesse para mim uma dieta para tal coisa, tenho hipertensão, ele vai mudar tudo com base naquilo, com o seu peso, com o seu tamanho. Alexa, isso é um belo exemplo de inteligência artificial. Você conversa com uma máquina, você fala Alexa e em seguida diz o que quiser dizer e ela vai escutar e vai pesquisar ou te devolver a informação que você quiser. Então, um belo exemplo. A inteligência artificial é um campo da ciência da computação que busca desenvolver sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Surgiu como disciplina nos anos 50, com o primeiro estudo sobre redes neurais e aprendizado de máquinas. A inteligência artificial tem uma variedade de aplicações no dia a dia, como assistentes virtuais, a Alexa, como ela disse, a Siri também, que é tão conhecida no Brasil como Alexa, e outros. Sistemas de recomendação, como o algoritmo da Netflix, carros autônomos, como o carro da Tesla, que eu falei com vocês que nem precisa de motorista, e outras áreas. E isso é muito importante porque essa inteligência artificial, pode falar? O GPS também? O GPS também? Hoje em dia, sim. Por quê? Quando você pede uma informação de uma rua, ele monta a trajetória exata. Exatamente. Ele não pega sinais contrários à mão que ele deveria seguir e ele vê a rota mais rápida. Você nunca vai ver ele dando a volta por outro lugar. Ele vai te dar o tempo mais rápido. É um bom exemplo do GPS, mas não é na artificial. Não, tem esse problema, né? Mas a inteligência artificial não entende que é facção, infelizmente. No caso, vai depender. Acontece de parar uma vez ou outra ali, né? Mas isso vai depender muito do interesse que você colocou. Ah, sim, não, vai mas. para o GPS te encontrar. Acredito Se colocar ela na que seja locação resolvido. errada, ele vai te posicionar errado. Não, claro. Acredito que nos próximos anos a inteligência artificial vai conseguir prever até isso. De conseguir ver um lugar que é área de risco e evitar aquela rota. A minha área já localiza. Aí, felizmente alguém mora bem aqui, vamos lá. A importância da inteligência artificial hoje em dia, por mais que outras pessoas vejam com olhos ruins, são as seguintes. A área de finanças é muito utilizada hoje em dia, a inteligência artificial. É utilizada para previsão do mercado e detecção de fraudes. Na área da saúde, auxilia em diagnósticos mais precisos. Na indústria, otimiza processos de produção. E no setor de recursos humanos, auxilia na área de recrutamento. A inteligência artificial, acredito eu, que com o tempo, ela vai se tornar tão eficaz que muitas áreas não só serão substituídas por máquinas, como haverá muitas outras possibilidades de resolver problemas que hoje a gente não consegue resolver. Por exemplo, ultimamente, eu tenho acompanhado notícias e informações de máquinas que estão sendo programadas para fazer cirurgias automaticamente, desde a sutura e todo o resto. Enfim, um exemplo aqui muito bacana da inteligência artificial, onde ela é aplicada hoje em dia, que todo mundo aqui um dia vai passar, é na hora de um recrutamento. Alguém que conhece o LinkedIn? Sim. Conhece? Beleza. Para quem não conhece, o LinkedIn é uma plataforma praticamente social, na rede social, voltada para a área profissional do mundo inteiro. É um Facebook de empregos, a gente pode dizer assim, onde pessoas compartilham seu portfólio, seu trabalho, seus projetos para ou serem encontrados por outras empresas ou apenas para ensinar outros alunos. Quando vocês forem utilizarem esse recurso, que é o LinkedIn, ou mesmo enviar um currículo por e-mail,
Vocês não sabem, mas muitos desses lugares utilizam inteligência artificial para filtrar o currículo de vocês. Eles vão pegar as informações que são mais assertivas à vaga que vocês estão se candidatando e vão pegar os restantes dos currículos e vão redirecionar para outras vagas das quais você venha se encaixar melhor. É um pouquinho complicado de se ver à primeira vista, pode até ser, mas é utilizado dessa maneira, para pegar o candidato que se encaixa melhor na sua empresa. Porque imagina você ter que olhar 500 currículos. Lá no LinkedIn, por exemplo, ele mostra um número de candidatos. Às vezes tem 10 mil candidatos. Imagina ter que olhar cada currículo, cada capacitação, quão difícil e cansativo isso seria. Alguém que poderia chutar por algo, alguma plataforma ou qualquer coisa que vocês acham que tem inteligência artificial naquele meio, que vocês usam no dia a dia? Instagram, boa. No que você acha que o Instagram utiliza a inteligência artificial? Direct. Pode ser uma forma também. Consegue imaginar alguma outra? É bem comum, acontece com muita frequência. As histórias? Também. A inteligência artificial no Instagram, ela trabalha da seguinte forma. Ela vai pegar, quando você vai apertar na parte de pesquisa, para poder pesquisar o que você quer, procurar algo do tipo, a partir do momento que você pesquisar alguma coisa que você tem interesse, em seguida o Instagram vai começar a te recomendar um monte de coisa daquilo, certo? A inteligência artificial está nesse meio. Ele pega as informações que você tem interesse, que você quer saber, e começa a te indicar com mais frequência. Um exemplo muito bacana também é o YouTube. Você pesquisa um vídeo, vocês ficam até de saco cheio de tanto que aparece aqui, porque aquilo começa a ser recomendado com muita frequência para vocês. E a parte mais chata de todas, das quais a inteligência artificial também participa, é aquela bendita propaganda. Você quer fugir da propaganda e que seja lá por 15, 20 segundos direto. Elas são direcionadas para vocês, jogando aquilo que vocês gostam. Quem aqui já tentou pesquisar um celular na internet e depois passou uma semana só vendo propaganda de telefone? É um sábado fazer isso. É muito complicado. Às vezes você nem pesquisa, você fala, putz, queria comprar um micro-ondas, quando você vê, tá lá. Já apareceu lá para você. É muita doideira, mas a inteligência artificial está fazendo parte da nossa vida de forma que muitas vezes a gente nem imagina, nem pensa, mas ela está ali, sempre presente, sempre participando do nosso dia a dia. Alguém tem alguma dúvida sobre esses tópicos que eu apresentei agora? Gostaria de falar alguma coisa, uma experiência, talvez? Dia? Vamos lá. Gente, por que se formar em TI? Eu e o Douglas viemos aqui hoje para poder apresentar um pouquinho do nosso curso. Eu sei que está todo mundo aqui, boa parte cansado, a gente passa o dia trabalhando aqui. É chato, tá? Vamos ser sinceros, é um pouquinho chato às vezes. Mas por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está tentando estimular vocês a conhecer um pouquinho sobre a tecnologia da informação, sobre a computação e engenharia de software? Esses são dados que eu busquei diretamente do IBGE, tá? Para que vocês tivessem uma base para conseguirem entender do que deveriam começar a conhecer um pouquinho mais sobre tecnologia. No Brasil, o primeiro dado aqui do ano de 2021, tem mais ou menos 14 mil empresas voltadas especificadamente para a área de tecnologia, que envolve exatamente tecnologia. E eles estão distribuindo pelo país. Óbvio, hoje em dia, no ano de 2024, esses dados já foram atualizados e tem muito mais do que 14 mil empresas. Um dado muito interessante, de 100% dos alunos que entram na área de TI, apenas 50% se formam. E não é porque é difícil, não. É porque às vezes a pessoa não se identifica na área, pode encontrar sim uma dificuldade, porque não é todo mundo que quer ficar olhando para a tela do computador e ver um monte de número, um monte de coisa passando na sua frente. Então, tem pouquíssimos formandos na área. Nos primeiros semestres mesmo, eu e o Douglas, a gente presenciou muitos alunos desistindo, porque às vezes não tinham tempo, não se interessavam o suficiente na profissão e acabavam seguindo por outros caminhos, né? O crescimento do mercado de trabalho para a área de TI, esses são dados de 2021, cresceu 80% no Brasil. Isso daí, em comparação às outras áreas, é muita coisa. É muito emprego sendo gerado, pessoal. Muito emprego, não parece, ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje em dia, né? Desemprego para todo lado, dificilmente alguém consegue um emprego decente.
tem aproximadamente, hoje em dia, 214 milhões de pessoas, de habitantes no nosso território. Vocês têm ideia de que a quantidade de formandos na área de TI, de tecnologia, corresponde a 0,025% da população? Não chega nem a 1%. É pouquíssima gente. Ou seja, temos demanda demais para profissional de menos. Poucas pessoas capacitadas de verdade para isso. Média salarial, dinheiro, isso aqui acho que é a língua que todo mundo aqui gosta de falar, né? Dinheiro é maravilhoso. A média salarial para um programador que está começando agora na carreira de tecnologia é de R$ 2.700. Quantos você gostaria de ganhar esse dinheiro hoje em dia? Pensa na diferença que ia fazer na mão de cada um de vocês agora, R$ 2.700. Vocês têm uma ideia do que vocês fariam à primeira vista? A gente limpar o nome aqui, acredita? Não dá nem para pensar, porque acho que É verdade. por exemplo, eu faço isso. Você vai na minha conta, tem, sabe quanto? R$ 15. Eu recebo praticamente isso. Senhor. Mas continuando. Isso aqui é a média inicial, gente. A média salarial inicial. Porque com os anos de carreira, imagine que a programação é como o exército. Tem 3 patentes. O júnior, o pleno e o sênior. O sênior é o último estágio que você pode alcançar. Você começando já começa ganhando nessa faixa. Para empresas grandes, claro. E no decorrer, esse salário só sobe. Hoje eu cheguei a ver sênior, que é a última patente, ganhando R$50 mil. Brincando. Pois é. E assim, é um ramo da tecnologia, né? A área de tecnologia, querendo ou não, pessoal, é o futuro. É o futuro. Quantos tipos de empregos vocês viram desaparecendo com o tempo porque as máquinas substituíram? Antigamente tinha jornaleiro. O jornaleiro ia na sua porta jogar um jornal. Pegar, quantos aqui tiveram a oportunidade de ver isso? De ver o jornaleiro passando a informação para todo mundo, ou mesmo indo nas banquinhas em jornal, para comprar um jornal. Pô, eu cansei de ver minha avó fazendo isso, né? Porque ela estava aqui em anos, né? Hoje em dia a gente não precisa. A informação está aqui, ó, na palma da nossa mão. Então, a questão de querer se aprofundar na tecnologia não é apenas porque é a tendência, é a moda do momento, não, porque é o futuro. E é óbvio que ninguém quer ficar para trás nessa, né? Porque querendo ou não, o que vai restar são empregos que as máquinas ainda não podem substituir. Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso, pensem sobre isso, porque é um assunto sério, pessoal. A tecnologia ela está avançando, está crescendo, e quem não se adaptar vai ficar para trás, infelizmente. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Sei que muitos aqui só vão ir para casa e poder descansar logo. Agradeço a toda a oportunidade e quero apresentar rapidinho para vocês, com o meu amigo Lucas aqui, uma aplicação que ele desenvolveu. Vou deixar ele falando um pouquinho sobre. Não vou estar ocupando muito tempo de vocês não, sei que o pessoal já está cansado, já está tarde, mas é só para vocês verem que toda essa parte que a gente explicou, para muitos pode ser complexo, mas depois também que a gente consegue entender, colocar em prática e ver o pronto disso tudo, a gente vê que é bacana. Então eu vou estar mostrando para vocês uma aplicação aqui que eu fiz, que ainda está em fase de teste, eu tenho que fazer algumas atualizações de uma tabela periódica, só que de uma forma diferente. A ajuda do Arthur para vocês. Eu sempre gostei da área de química, mas que eu esteja fazendo a faculdade de engenharia de software, mas eu sempre gostei da área de química. Então pensei um dia, podia fazer uma tabela periódica um pouco mais interativa. Então vou estar mostrando para vocês aqui como é que ficou. Só a parte inicial do programa, eu denominei ele como alquimista. Eu vou pesquisar essa palavra, é a pessoa que mexe com toda a área de química. Então fiz mais ou menos essa interface gráfica aqui, que é para interagir um pouco com a aluna. Meu objetivo futuramente, se eu finalizar esse projeto, é ele ser usado tanto nas escolas municipais, estaduais, para auxiliar o aluno na área de química. Então, como vocês estão percebendo ali, que tem todos os elementos químicos. Aqui embaixo tem os grupos dos elementos químicos. Está dando para todo mundo enxergar? Então tem um grupo dos elementos químicos.
Aí eu usei a inteligência artificial que ele falou. Eu peguei uma determinada informação e transformei em voz, na língua portuguesa, claro, né, para todo mundo entender. Eu vou estar passando aqui a primeira parte para vocês, né, que ela vai estar falando sobre cada grupo daquele dos não metais ali, explicando. Então, se eu clicar aqui, ela vai me dar uma informação. Saiu aqui. Tem que mudar aqui. Para sair na caixinha de som. Eu clico. Metais possuem as seguintes características: seleciona, brilho, não são passa a condutores informação. de calor e de eletricidade e podendo atuar como isolantes. É a mesma coisa o próximo. Classificados assim porque possuem propriedades intermediárias entre as dos metais e as dos não metais. Em regra geral, esses elementos são móveis, de baixa densidade, altamente reativos e eletropositivos. Ou os halogênios são elementos químicos que, de uma forma geral, não são muito abundantes na natureza. São geralmente encontrados em sais presentes na água do mar, principalmente o flúor, que é encontrado em grande abundância. São todos metais prateados moles e extremamente reativos. Podem ser chamados também de elementos terras raras, muito embora sua ocorrência não seja tão rara assim. Os elementos deste grupo se encontram na atmosfera como gases não atômicos. Juntos, formam aproximadamente 1% da massa atmosférica. O argão é o terceiro gás mais abundante na atmosfera, perdendo somente para o oxigênio e o nitrogênio. Todos os elementos dessa família estão em estado sólido em temperatura ambiente. Dos 6 elementos presentes na família, apenas o nono não é natural, ou seja, é produzido em laboratório. Os elementos desse grupo receberam esse nome alcalinos terrosos porque são encontrados em vários minerais presentes na Terra, além de formarem com muita frequência substâncias básicas. Os elementos presentes no grupo dos actínidos são radioativos e emitem radiações de modo espontâneo e se desintegram em origem em elementos mais estáveis. A maioria dos elementos de transição possui características semelhantes a dos outros metais representativos, ou a ponto de utilidade térmica e elétrica, brilho, geralmente prateado ou dourado. Então vocês perceberam aqui que eu tentei colocar a tabela periódica de uma forma mais interativa possível para que o aluno possa entender. Tentei desmistificar, né, essa questão da dificuldade, de que os elementos químicos são difíceis e tal. Então eu tive essa ideia e coloquei de uma forma bem interativa. Aí aqui também vocês podem estar clicando também, né, pessoa que for usar, vai estar aparecendo aqui todas as informações do hidrogênio, qual é a atuação dele na natureza. Aí eu anexei uma imagem. Então, para cada elemento aqui que eu vou clicando, ele mostra uma informação. Essa parte que eu criei aqui também foi nesse menuzinho, um quiz química voltado para a área de química, o concurso, etc. Você clica aqui, ele passa. Ele está com alguns erros aqui, porque, como eu falei para vocês, ele está em fase de teste, mas é só para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Aí aqui, se eu marcar uma questão e ele verificar, aí ele fala que a resposta está certa. Eu passo para a próxima aqui, ó, qual o símbolo do ouro? Tá? Aí dá a resposta correta. Aí aqui eu saio. Aí a outra parte aqui foi a questão do cadastro de questões. Essa parte do cadastro de questões eu criei justamente para que só o instrutor, o professor, possa cadastrar as questões. Aí aqui ele entra com
usuário, eu crio um usuário aqui. Aí ele acessa, no caso, ou o instrutor ou o professor pode inserir aqui no banco de questões a questão que o aluno estudar através do quiz. Aí pode atualizar, cadastrar, pode fazer várias coisas. Aí eu saio do banco de questões. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode falar. Quando nós tivemos porque assim, eu estava comentando com os colegas, eu, por exemplo, eu vou fazer faculdade de medicina, então provavelmente eu vou ter que usar muito essa tabela. Eu tenho uma que eu fiz na escola, que tem tecido, mas quando essa tabela sua estiver pronta, ela vai estar pronta no Google, em algum lugar? Mano, eu estou desenvolvendo ela para a versão web, porque eu vou só explicar para vocês. A programação, ela pode ser dividida em duas partes, a programação desktop. Esse aplicativo, esse programa que eu desenvolvi é para programação desktop, para computador local, não necessariamente precisa de acesso à internet. Só que eu tenho que desenvolver ele com programação web, para que onde a senhora puder acessar de qualquer lugar, a senhora não vai ter problema nenhum, não precisa ser somente um computador só. Então ela vai acessar lá tabelaperiódica.com.br, aí vai abrir esse programa. Então eu vou ter que desenvolver para linguagem de programação, não, para programação web, para poder ser disponível em qualquer lugar que Tá, de acesso. e outra questão, essa aí no caso é um futuro, né? Isso, Futuro. isso, o objetivo é esse, ou vender para alguém, entendeu? Não sei ainda, estou pensando, mas para disponibilizar justamente para alunos de universidade, de curso, de química. Eu achei interessante porque como ela fala os elementos, isso não só para a gente, adulto, mas sim para escolas, crianças, porque a criança começa a aprender a baixo, e quando chega uma certa, que eu fiz isso aí no primeiro ano, fiz uma tabela, que até vou trazer a tabela que nós fizemos em grupo, ela é feita em tecido, então ela ficou tipo 4, né? E eu guardo aquilo ali porque eu provavelmente vou utilizar. Mas essa questão que você fez aí foi interessante, isso aí eu achei interessante. Eu não sei se os colegas aqui, mas eu achei interessante, porque é uma forma boa de você entender melhor, porque a tabela, na verdade, ela é, desculpa a expressão, pé no saco. Não, ela é bem complexa, entender a tabela periódica é complexa. Por isso que eu tentei facilitar aqui. Mas eu gostei do que você fez ali, ficou legal. Aí aqui só para finalizar, né? Como eu falei, você pode ir clicando em cada elemento, passando as informações, tem a fonte aqui embaixo. Aí aqui eu coloquei o manual, aqui no caso eu só disponibilizei o manual no formato de MP4, porque aí é um vídeo que eu coloquei, que eu criei esse vídeo explicando todo o funcionamento do sistema. Eu não vou mostrar o vídeo todo, porque não vai necessidade, mas aqui eu estou explicando todo o funcionamento desse sistema alquimista. Então disponibilizei isso também, porque quando a pessoa for adquirir o sistema, aí ele vai estar explicando todo o sistema, como é que ele funciona em sala. E aqui é o ícone para sair do sistema. E fechou. Então, isso aí foi, como vocês viram, né? A tecnologia ela pode ser um pouco complicada no início de conversa, mas depois, quando você começa a entender, começa a se aprofundar e estudar e ver de fato as coisas começando a ser criadas, aí você começa a se interessar nessa área. Então eu falo por mim particularmente, eu sou apaixonado pela área de tecnologia. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Então meu objetivo é cada vez mais estudar, me aperfeiçoar. Meu objetivo é fazer uma pós em programação full stack. Programação full stack, para quem não entende, é você aprender tanto a parte gráfica, que é isso que eu fiz, quanto o por trás dos bastidores, que é tudo aquilo que eu falei, sobre estrutura de dados, como funciona a lógica de programação, um pouco de matemática, vai aprender de fato, muita gente eu sei que não gosta, mas a gente acaba aprendendo, mas não é o cerne principal da programação. A matemática não é, tem muita gente que pensa que é, mas não é.
mas você tem que entender um pouco ali da parte da lógica. A lógica, né? Isso, da lógica. Lógica traz lógica da matemática. Isso. Lógica Então é uma pós que eu pretendo fazer, é programação full stack. E é isso, eu sou apaixonado, então pretendo me aperfeiçoar mais a cada dia. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum interesse, procure na internet. Hoje em dia tem vários meios de comunicação, né, para vocês aprenderem. O YouTube está aí de graça, se vocês pesquisarem lá qualquer assunto desse que a gente falou para vocês, né? Pode falar até de uma forma melhor do que eu falei aqui. Mas espero que o pouco que a gente passou para vocês possam ter entendido sobre essa questão da programação, né, da tecnologia em geral, e o que o meu amigo Glaucio falou também aqui sobre a inteligência artificial. Como ele disse, né, o futuro, né? Daqui a pouco isso aqui tudo vai acabar. Eu aqui na frente não vai ser mais uma pessoa aqui falando, vai ser um robô. É o futuro, infelizmente é o futuro. Não sei se vocês já viram aquele filme do Exterminador do Futuro, acho que todo mundo já viu. Tem a coleção completa. Então, aquilo ali foi nos anos 90 e já falava sobre um vírus de computador que invadiu uma máquina e corrompeu todos os sistemas do mundo e as máquinas tomaram conta de Também tudo. tem filme do. A inteligência artificial é triste, Toda a mas história do garotinho, né? Seria Ele joga caixa na fada azul. Então a gente pode perceber, né, que esse filme é dos anos 90 e já falava sobre essa questão das máquinas. Desse mesmo tempo, Doctor Entendi. também é desse tempo aí. Qual? Doctor. Tem o robô também, né? Com o Will É uma Smith. série. Tem o Will Smith também que fala. Eu, ele é o robô, robô, sim. né? Também corpo uma coisa bem à frente também. E, gente, assim, falando agora com vocês como alunos, eu estive onde vocês estão agora. Eu estudei aqui, às vezes desmotivado, cansado, queria só ir para casa, levantava assim, às 6 horas da manhã para trabalhar e voltava às 11 horas da noite. Era chato, era complicado ter essa rotina, mas tenho essa perspectiva, tenho essa vontade. Muitos dos meus amigos que se formaram comigo não tiveram esse interesse de estudar. E hoje em dia, alguns deles foram para caminhos ruins, outros não estão nem mais entre nós, sabe? Então, se vocês puderem de alguma forma ser a esperança para o futuro do nosso país, sejam, estudem, dêem valor para aquele professor que às vezes para você é chato, está falando a beça que eu nem vou usar. Gente, dá valor a isso, tá bom? Estudem, se capacitem, porque, querendo ou não, os profissionais do futuro são vocês, somos nós aqui. Então, deem o seu melhor. É chato, é cansativo, Às vezes, você não tem nem sequer uma ideia do que vai fazer, mas se capacite para alguma coisa. O mercado de trabalho não é grande. Lá fora está difícil. Todos aqui querem arranjar um emprego, estão desempregados e estão achando dificuldade para conseguir um emprego. É complicado. Então, deem valor a isso. Estudem, não desistam, persistam. Vocês vão chegar lá, tá bom? Agradeço a Tânia pela oportunidade de levar essa palestra para vocês. E quando o Douglas se disponibilizou para mim aqui, a minha amada Elisa, que está gravando aqui com vocês. Enfim, obrigado a cada um de vocês pela presença. E isso. Só para finalizar, quem tiver interesse aqui depois, futuramente, né, com a família, já aprender um pouco mais, esse aqui é o meu canal de programação, um canal que eu criei, tudo voltado para a área de tecnologia, o nome dele é Pense Programando. Aí eu falo um pouco sobre a introdução de tudo que eu falei aqui, sobre estrutura de dados, não tem esse vídeo no canal, mas fala um pouco sobre a programação geral, sobre o que é algoritmo. Mas sobre... você, Douglas, depois te pede para o Glaucio mandar para o meu WhatsApp que eu passo para eles. Tá, beleza. Mas se vocês tiverem interesse, aí puder também me dar uma força lá, se inscrevendo no canal, tá bom? Aí aqui tem uns vídeos explicando um pouco sobre essa área da tecnologia. Tenho também um canal no YouTube e tenho o meu Instagram também, que é o mesmo nome do canal do YouTube, que é Pense Programando. Agora, uma coisa que eu gostaria que se eles quisessem ir a Anhanguera, conhecer onde eles devem ter uma sala que tenha uma sala de informática, que tenha
vocês estudam lá, essa parte da tecnologia. Se depois vocês quiserem, né, a gente pode agendar uma noite, eles chegam às 6h30, a gente pode sair daqui umas 7h15. Tudo bem. Ir lá, quer conhecer. Quem quiser conhecer, tem um formato de uma faculdade. Então espero que vocês tenham gostado, gente. Muito obrigado aí. Eu agradeço a diretora pela oportunidade. Eu sou coordenadora. Tá. Agradeço a senhora também pela oportunidade de nos ter dado a gente poder dar a aula aqui. A gente que agradece. Né? Quando precisar de novo, se quiser, só falar com o Glaucio, né, que ele é melhor para ter contato, ele passa para mim. Mas tem que ser mais cedo. Tem espaço. Eu vou entrar em janeiro, porque eu já fui lá, Perfeito. já fui ver já. Você é bem-vinda, Eu venha. não comecei ainda por causa do meu terceiro ano, e a filha foi por terminar. Senão eu tinha começado esse ano. Não, sem problema. Você é bem-vindo. Todos vocês são bem-vindos, tá bom? Quem Eu sou precisar. cientista formada, mas eu quero medicina. Perfeito. Quem precisar de indicação, inclusive, tá? Pra gente conseguir umas bolsas bacaninhas pra vocês, fala com a gente, tá bom? Fala comigo, fala com o Douglas, que a gente escolhe uma bolsa de faculdade bacana pra vocês, beleza? É,